Eu sou Paulo Filho, sou nascido em Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba, eu tenho 43 anos. Meu nome é Sinara, eu tenho 45 anos, sou paraibana e vou contar um pouquinho sobre a história da família Verbo da Vida Porto Alegre, Zona Norte. Tudo começou em 2004, quando eu saí da casa dos meus pais e fui para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para fazer um seminário teológico, estudar a palavra de Deus, obedecendo mesmo a uma direção do Senhor. Lá eu tive um encontro com a palavra, com o Espírito Santo. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu cheguei lá em Belo Horizonte em 2005 para fazer um seminário naquela cidade. Ali nos conhecemos, começamos a tocar juntos no louvor do seminário e depois fomos tocar para uma banda lá de Belo Horizonte. Começamos a ensaiar juntos, a viajar juntos e aí Deus mostrou a varoa da minha vida, a mulher da minha vida e me mostrou para ela também, graças a Deus, né? E em janeiro de 2006 nós decidimos nos casar. Então em 9 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E foi um tempo maravilhoso, Deus nos ajudou, nos direcionou, e foi uma experiência maravilhosa que tivemos com Deus, tendo convicções, direcionamentos. Nós nos casamos lá em João Pessoa, porque a família dela é lá da Paraíba, minha família é menorzinha do que a dela, bem menor, e a minha família foi para lá para participar do casamento também. Fizemos uma festa linda lá com os familiares da Sinara também. Foi muito especial para a gente. Quando voltamos de lá, já voltamos mesmo com o coração cheio de expectativa para o que Deus começaria ainda em Belo Horizonte. E nós continuamos servindo lá em Belo Horizonte, na Igreja Verbo da Vida, obedecendo também a uma direção do Senhor. Lá nós fizemos o Rema em 2007, e estávamos lá engajados no ministério, ajudando o nosso supervisor hoje, pastor Manassés, servindo ao Senhor com alegria, na música, em tudo que fosse necessário. E foi quando a palavra da fé ela foi de fato fundamentada no nosso coração. Foi um tempo muito importante para a gente. A gente também servia no som, como monitores, a gente cuidava do Verbo Shop na época do Rema, e foi bom demais aquela estação. E em 2009, a gente já foi indicado para ser professor do Rema e começamos a ensinar em algumas escolas, além de Belo Horizonte, outras escolas no Brasil. Também quando Deus começou, nessas viagens também começou a confirmar uma nova estação que chegaria para a gente em 2010. Em 2009, nós começamos a ter percepções no coração de algo novo da parte de Deus para as nossas vidas, e dentre algumas percepções tivemos experiências diferentes. Uma delas, a primeira delas eu acredito, ou mais importante, foi quando o pastor Manassés e a esposa dele, Kalina, foram nos visitar na nossa casa, e o pastor Manassés falou com a gente que estava orando por nós e teve a percepção de que deveriam enviar a gente para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Até então, eu e Sinara, a gente não tinha pensado nisso. Quando a gente pensava em ir para algum lugar, a gente era um pouco mais racional, a gente pensava ou ir para o Espírito Santo, que era a minha terra, ou para Paraíba, terra da Sinara e sede do ministério. Quando o pastor Manassés trouxe isso, a gente ficou um pouco, meu Deus, o que a gente faz com essa informação? E a gente fez o que tem que ser feito. A gente foi orar, foi se consagrar ao Senhor, esperar do Senhor uma resposta, uma confirmação. E essa confirmação foi se dando no nosso coração aos poucos, mas também enquanto a gente servia. A gente ministrando aulas e ministrando também com a banda Geração da Fé. A gente teve experiência com algumas pessoas que confirmaram esse chamado de Deus para a nossa vida. Nós recebemos um direcionamento de deixarmos tudo em Belo Horizonte e irmos para Porto Alegre. Então, a partir daquele momento, Porto Alegre se tornou a nossa placa e se tornou, encheu o nosso coração, e a gente passou a já ser gaúcho de coração a partir daquela hora. Foi bom demais, e então começamos a nos preparar para a nossa chegada a Porto Alegre. E no dia 5 de janeiro de 2010,
nós estávamos cruzando a nossa querida Freeway, finalzinho de tarde, aquele pôr do sol que só Porto Alegre tem. Tivemos o privilégio de pegar um pôr do sol maravilhoso, ouvindo Fernandinho. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E a gente vinha cheio de expectativa pelo novo, cheio de expectativa para o que Deus faria aqui, sem saber muita coisa do que aconteceria. Mas a gente chegou aqui num dia maravilhoso e com o coração muito animado para aquilo que a gente estava com expectativa que Deus faria aqui nessa terra. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas. Nós estávamos ali dentro do carro cantando essa canção e declarando mesmo que grandes coisas estavam por vir sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul. De fato, queridos, nós estávamos desbravando, porque até então não existia nenhuma igreja Verbo da Vida no estado do Rio Grande do Sul. E nós estávamos ali com sonhos, com o nosso coração ardendo por vidas, desejosos de pregar o Evangelho, de compartilhar a boa palavra de Deus que transformou a nossa vida e que pudesse alcançar a vida de tantas pessoas. Nós não imaginávamos realmente o que estava para acontecer nas nossas vidas e também na vida daquelas pessoas que iriam se conectar conosco nesse tempo tão especial. E assim foi nossa chegada. Fomos muito bem recebidos desde o primeiro dia e o sobrenatural de Deus nos acompanhou. Desde a nossa chegada aqui, quando fechamos o negócio para alugar nosso primeiro apartamento aqui, conseguimos também resolver as coisas em Belo Horizonte. Cada detalhe foi resolvido sobrenaturalmente e facilitado. A nossa chegada aqui foi muito facilitada por Deus, com muito favor de Deus e dos homens. E a gente viu um sim de Deus para essa estação. Ali também nós não sabíamos que estávamos grávidos, né? Na minha barriga nós já estávamos carregando a nossa primogênita, a Rebeca, em 2010. E eu descobri que estava grávida aqui em Porto Alegre. De fato, os nossos filhos são gaúchos. E a gente tem muita alegria de poder ter recebido esses tesouros de Deus para a nossa vida nessa terra tão abençoada. Chegando em Porto Alegre, nós abrimos rapidamente as portas da nossa sala, já começamos com um grupo caseiro, estudando a palavra, orando, convidando os vizinhos, convidando as poucas pessoas que a gente conhecia aqui no Rio Grande do Sul. E que tempo inesquecível! A gente começou reuniões em casa e foram maravilhosas, porque a gente já começou ali a ensinar a palavra da fé e as pessoas muito receptivas, com o coração aberto, e foi muito prazeroso. Quando nós chegamos aqui, percebemos que realmente a palavra da fé veio como uma solução para muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Os gaúchos que tiveram esse contato conosco ali no começo ficaram impactados, porque até então a internet e os meios de comunicação não eram tão fortes como é hoje. Então as pessoas começavam a ouvir a palavra da fé, a palavra que cura, a palavra que transforma, que restaura, e os corações já se abriam mesmo. A gente ficou realmente muito impactado de ver a sede desse povo forte e corajoso. Então a gente foi recebido por um povo de fato que ama, um povo maravilhoso, um povo caloroso e, como a Sinara gosta de dizer, um povo forte, corajoso. E isso sempre brilhou os nossos olhos e continua brilhando nossos olhos. O povo gaúcho é um povo muito especial, é um povo que a gente ama e de fato a gente nem diz terceira pessoa, a gente já diz: hoje eu já sou gaúcho. A gente já começou em março, no dia 6 de março de 2010, a gente começou as nossas reuniões no hotel aqui em Porto Alegre. Todo sábado a gente reunia as pessoas, convidava as pessoas. Na época a gente não tinha Instagram, a gente não tinha Facebook, na época era um Orkut, onde a gente podia se conectar com as pessoas, convidar as pessoas. A gente também fazia alguns evangelismos nas ruas e em alguns hospitais também. No começo a gente fazia tudo, a gente montava os livros para a livraria,
A gente dirigia o culto. Eu lembro que o meu marido tocava o violão, eu ministrava louvor e ainda ficava com o laptop do lado para passar as letras das músicas para que os irmãos pudessem acompanhar na projeção. E a gente fazia a escala entre eu e ele, né? E ainda tínhamos que cuidar das crianças. Ficamos nesse primeiro hotel por alguns poucos meses e depois a gente precisou locar um outro lugar na zona norte de Porto Alegre, no endereço da rua Jackson de Figueiredo. Foi um tempo inesquecível também. E Deus tinha me dado uma palavra sobre esse tempo no hotel. Quando nós completássemos 30 pessoas ali com a gente, então seria o tempo da gente ir para o nosso primeiro prédio. E assim foi. Quando chegamos em torno de 30 pessoas ali, nós percebemos que era o momento da gente ir para alugar o primeiro prédio, que seria então a sede inicial da nossa igreja em Porto Alegre. Quando então a gente viu se cumprindo, né, aquilo que veio ao meu coração inicialmente, de termos em torno de 30 pessoas para irmos então procurar o primeiro prédio, eu tive uma experiência com Deus. Eu não conhecia muito bem a cidade ainda, mas Deus falou o nome Sarandi ao meu coração e eu fui procurar no mapa da cidade onde era e vi que era na zona norte da cidade. Eu não entendi muito bem o porquê, porque a minha tendência era ir mais para o centro da cidade de Porto Alegre, pensando em Porto Alegre, mas obedeci ao Senhor, procuramos alguns prédios ali e fomos então para o nosso primeiro prédio na Jackson de Figueiredo, aí na rua da Caixa Econômica, e ali foi a nossa primeira experiência, o primeiro prédio, muito animados, felizes com tudo aquilo que aconteceria naquele lugar, e tivemos experiências maravilhosas ali e muitas experiências divertidas também. Nos conectamos a várias pessoas, várias famílias. A nossa igreja começou a criar um corpo, né? Já começamos ali com uma pequena diaconia, uma pequena livraria. Os irmãos do louvor já começaram a se achegar. E ali a gente começou a ver o primeiro crescimento maior assim da nossa igreja também. E ali começou também a primeira turma, né? A turma pioneira do Rema em Porto Alegre. Foi uma turma maravilhosa também, divertida, grande, e um povo desejoso pela palavra da fé, muita gente boa naquela turma, e foi um tempo especial. E nesse prédio aí da Jackson de Figueiredo, nós não ficamos muito tempo, porque na época o Rema ele era modular, ele precisava de 2 salas, e nesse prédio da Jackson nós tínhamos apenas um salão. Então, logo em 2012 nós precisamos nos mudar para a rua Laudelino Freire, que era bem pertinho desse prédio anterior, e lá nós tínhamos 2 auditórios, tínhamos mais salas para as nossas crianças, mais banheiros e, claro, a gente mudou para esse lugar, ficamos um bom tempo lá, e nós formamos algumas turmas do Rema nesse endereço, também começamos a nos conectar com mais pessoas, mais famílias, começaram-se a chegar a nós, outros departamentos foram nascendo ali. Ali foi um tempo muito maravilhoso também, muito especial, muito poder de Deus, muita gente, eu me lembro de muita gente sendo batizada no Espírito Santo ali, muita cura, muita libertação acontecendo naquele prédio. Foi um tempo de grande poder de Deus no nosso meio. E ali por volta de 2014 para 2015, também devido ao tamanho da igreja, a gente começou a buscar um novo lugar. Foi quando nos mudamos para a Rua Ouro Preto, para um novo tempo também, um novo prédio, com maior estrutura, para vivermos uma nova estação de Deus na nossa vida. E aí, claro, a igreja foi crescendo e a gente precisou, mais uma vez, nos mudar no ano de 2015, que foi quando nasceu o nosso segundo filho. O Israel nasceu nessa mudança também. Com o nascimento dele, nasceu também outras obras, como a igreja de Guaíba, a igreja de Gravataí. Nós começamos a ver que havia um número significativo de pessoas congregando conosco dessas 2 cidades, e acabou que a gente teve que realmente abrir esses pontos de pregação, e são igrejas hoje que estão crescendo, que estão amadurecendo. Depois de 3 anos ali, então, na Ouro Preto, e graças a Deus vivendo um crescimento contínuo da igreja,
A gente teve um culto muito especial e eu percebi Deus falando no meu coração que a gente sairia dali, a gente iria para um novo prédio, um prédio maior. Foi muito forte e eu fui envolvido com uma convicção muito firme de que de fato isso aconteceria. E no dia seguinte, um irmão da nossa igreja passou na frente de um prédio que eu passava todos os dias, porque era caminho da escola do nosso filho, do Israel. Só que eu olhava aquele prédio, mas não dava muita atenção para ele. E esse irmão passou esse dia, falou para mim: pastor, você já viu aquele prédio e tal? E aí eu ouvi isso de uma forma diferente. Aquilo subiu ao meu coração. Falei: rapaz, eu vou lá visitar. Irmãos, quando eu pisei nesse prédio aqui, que é o prédio que a gente está agora, quando eu pisei nesse prédio, eu fiquei muito animado. Apesar do que eu tinha visto, né? Naturalmente não era uma cena muito boa. Mas na hora que eu pisei aqui, Deus falou comigo que era aqui, para esse lugar que a gente viria. Esse prédio aqui, onde nós estamos hoje, verdadeiramente, irmãos, estava sem forma e vazio. Era um grande desafio para nós. Um prédio enorme, com várias salas. Ele não estava como você está vendo hoje. Verdadeiramente esse prédio nasceu de novo. E eu fiquei muito animado para aquilo que aconteceria. Eu já comecei a planejar, desenhar, sonhar com esse prédio. Eu estava tão animado porque eu já estava vendo pronto. Eu estava envolvido mesmo com essa fé que Deus ministrou ao meu coração e convicto de que toda a provisão chegaria. E a nossa igreja pegou junto, nós começamos, mesmo sem o piso, mesmo sem o teto, a gente começou os nossos cultos aqui. E aí passamos todo esse ano de 2019 reformando, com as aulas do Rema, com o nosso departamento infantil, com os departamentos funcionando. A gente viveu algo sobrenatural. Deus usou pessoas de dentro da nossa igreja, pessoas de fora da nossa igreja, e eu sei que provisão chegou para tudo que a gente precisava para fazer nesse prédio. Você está hoje aqui nesse prédio lindo, né, tão excelente, por causa do agir de Deus. É Deus purinho em cada espaço desse prédio. E aí em 2020, todos nós enfrentamos a nossa primeira pandemia. Tudo teve que fechar, o Rema também teve que dar uma pausa, os nossos cultos, eles passaram a ser online. E, irmãos, por incrível que pareça, a nossa igreja aumentou mais pessoas se converteram, nós pudemos alcançar mais pessoas, nós pudemos desenvolver a nossa área de mídia e hoje, graças a Deus, irmãos, nós podemos aproveitar todas as oportunidades e com certeza essa pandemia que nós enfrentamos em 2020 e 2021 foi uma oportunidade de grande crescimento e continuamos reformando a nossa igreja e deixando ela cada vez mais linda e claro. Outras pessoas de outras cidades começaram a vir congregar conosco, que é o caso de Canoas. Em 2023, queridos, nós tivemos a honra de abrir o nosso terceiro filho, que é a Igreja Verbo da Vida de Canoas. Os nossos irmãos já estão se reunindo lá, porque nós somos uma igreja mãe. O ano passado nós também tivemos o privilégio, em 2024, receber pela primeira vez aqui a Escola de Ministros Rema. E que tempo precioso! Nós pudemos treinar ainda mais os nossos ministros, os nossos líderes. Esse lugar aqui foi um lugar onde a gente recebeu muito mais pessoas, a gente cresceu mais como igreja e continua crescendo. E você está aqui e é isso que alegra o nosso coração. A sua vida aqui, sua família e você sendo fortalecido, edificado pela palavra e a palavra da fé continuando a expandir em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Como é bom ser participante dessa história, de poder ver pessoas que já passaram por aqui, pessoas que foram enviadas para outros lugares, outros estados, até outros países. São 15 anos de muitos frutos, graças a Deus. A gente veio aqui com essa convicção de que entregaríamos a nossa vida ao Senhor e através disso o Senhor nos ajudaria a frutificar. Tá longe de ser só sobre mim, sobre Sinara, mas é sobre muita gente boa, envolvida, dedicada
sendo acrescentada e fortalecida, chamada, desenvolvida para o chamado de Deus. Temos frutos locais, pessoas que estão aqui sendo treinadas para o ministério, pessoas que estão sendo fortalecidas e que já estão, de fato, dentro do ministério. Temos aqui vários ministros licenciados, alguns ordenados ao ministério, que são amigos, parceiros, gente que a gente ama muito e é muito grato por ter ao lado, porque a gente entende com muita clareza que se não fosse com essas pessoas, com vocês, não seria possível a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E você faz parte de tudo isso. Vamos continuar escrevendo essa história, porque Deus fez grandes coisas. O nosso coração está transbordando de alegria, celebrando as conexões, a salvação, as curas, as transformações de vida. Deus fez coisas maravilhosas no nosso coração e por isso que nós estamos alegres, mas está só começando. A gente está cheio de alegria, de força, de ânimo para aquilo que tem pela frente. Deus comunicou ao nosso coração que nós teríamos uma ferramenta para tirar o melhor do coração das pessoas. Essa ferramenta é o amor do tipo de Deus. Por isso nós somos uma família para amar e ser amado. Em 2025, Deus comunicou uma visão ao nosso coração. Nós somos uma igreja que ama. E esse ama fala sobre autoridade, multiplicação e adoração. Nós veremos uma igreja mais ousada, mais corajosa. Amém. Veremos uma igreja que faz discípulos e multiplica. Amém. E teremos também aqui um ambiente de profunda adoração, experiências profundas com o poder e com a presença de Deus em 2025 e nos anos que temos por vir. Nós queremos viver isso junto com você. Parabéns! Nos amou, Ele nos amou, uma família para amar e ser amado, vivendo em comunhão, juntos lado a lado, firmados na fé, guiados pelo Espírito, pregando Jesus e o fazendo conhecido. Uma família para amar e ser amado, vivendo em comunhão, juntos lado a lado, firmados na fé, guiados pelo Espírito, pregando Jesus e o fazendo conhecido. Uma família para amar e ser amado, vivendo em comunhão, juntos lado a lado, firmados na fé, guiados pelo Espírito, pregando Jesus e o fazendo conhecido. Uma família para amar e ser amado,